Meu nome é Natália e nesse vídeo vamos resolver a questão 10 da lista que caiu no Enem de 2012. Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento como mostrado na figura. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 cm3? A. O nível subiria 0,2 cm, fazendo a água ficar com 20,2 cm de altura. B. O nível subiria 1 cm, fazendo a água ficar com 21 cm de altura. C. O nível subiria 2 cm, fazendo a água ficar com 22 cm de altura. D. O nível subiria 8 cm, fazendo a água transbordar. Ou E. O nível subiria 20 cm, fazendo a água transbordar. O primeiro passo é achar o volume inicial do nível da água. A questão tem como foco o deslocamento do nível da água. Assim, observa-se que a altura do tanque é igual a 25 cm. Mas antes de colocar o objeto, desses 25 centímetros, 5 não são alcançados pela água. Conclui-se que o nível da água é de 20 centímetros. O segundo passo pode ser explicado pelo princípio de Arquimedes, que diz que todo corpo mergulhado num fluido recebe um impulso de baixo para cima, igual ao peso do volume do fluido deslocado, e por esse motivo, os corpos mais densos que a água afundam, enquanto os menos densos flutuam. Ao colocar o objeto na água, ele desloca um volume de água equivalente ao volume do objeto submerso totalmente. A questão diz que o volume do objeto é de 2.400 cm3, então o volume deslocado também é de 2.400 cm3. Oi, eu sou a Sabrina e junto com a Natália vou explicar a questão. Como ela disse anteriormente, esse objeto possui um volume de 2.400 cm3 e, ao ser colocado nesse tanque, ele vai ocupar um espaço e vai fazer com que a água seja empurrada para cima. Como ela não pode ir para as laterais, ela vai subir e vai formar uma nova camada acima desse objeto. Essa camada possui a mesma área da base do tanque, mas vai possuir uma altura diferente e menor. A partir dessa explicação, já é possível responder à questão. Ela nos pergunta o que aconteceria com o nível da água se colocássemos um objeto. Então, vamos pensar da seguinte forma. A nova camada possui um volume igual a 2.400 cm3, a mesma área da base do tanque, ou seja, 1.200 cm², e uma altura desconhecida, que será representada nessa fórmula por ΔH, e que será o deslocamento da água em centímetros. Jogando essas informações na fórmula do volume, que é igual a V igual a área da base vezes a altura, ficaria 2.400 igual 1.200 vezes a altura, que passando o 1.200, como estava explicando, passa dividindo e ficaria 2.400 dividido por 1.200, temos o seguinte resultado: o deslocamento da água é igual a 2 centímetros. Tendo esse resultado, já podemos analisar as alternativas que a questão nos dá. A alternativa A diz o seguinte: o nível subiria 0,2 centímetros, fazendo a água ficar com 20,2 centímetros de altura. De cara, já podemos ignorar essa questão, uma vez que acabamos de descobrir que o deslocamento da água é de 2 centímetros e não de 0,2 centímetros. Já a alternativa B diz o seguinte, que o nível subiria 1 centímetro, ou seja, também podemos ignorá-la, porque acabamos de descobrir novamente que o deslocamento da água é de 2 centímetros. E aí, chegando à alternativa C, que diz, o nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. E podemos ver que essa é a alternativa correta.